O Eclesiástico ele surgiu da combinação da minha paixão pela arte sequencial, pelas histórias em quadrinhos e pelo universo da batalha espiritual. São duas áreas que me acompanham desde a primeira infância, de uma forma ou de outra. Eu sou uma pessoa que tive e tenho muitas experiências nessa área de batalha espiritual e também desde pequeno, desde os 3 anos de idade, leio muita história em quadrinho. Então essas duas histórias foram caminhando paralelamente e no dia em que elas se cruzaram, nasceu o Eclesiástico. Então há 2 anos atrás, em 2013, eu comecei a construir um perfil de um personagem que tivesse o que a gente chama de visão aberta. Uma pessoa que vê o mundo espiritual, vê além do natural. Então eu acredito no mundo espiritual, acredito na batalha espiritual, acredito nesses dons. E também Deus me deu assim sonhos, Eu tenho muitos sonhos proféticos, sonhos assim muito reais, muito fortes, que depois se concretizam. Então, essas duas experiências que me marcam durante muito tempo, em 2013, eu resolvi criar uma história em cima disso, para poder transmitir para as pessoas essas ideias, falar sobre esse mundo espiritual. A ideia inicial era fazer um romance, um livro de ficção. Só que esse meio no mundo evangélico é muito limitado, Então eu pensei assim, de repente a gente faz um livro para ninguém ler, Não adianta. Então tinha 2 caminhos, ou eu fazia um livro de ficção voltado mais para o público em geral, ou o que surgiu em minha mente foi começar a investir numa história em quadrinho. Eu gosto muito, leio muito, e o que sempre me incomodou é que aquelas revistas mais para o público adulto, dos autores ingleses, da Vertigo, da DC Comics, tais como Sandman, o Monstro do Pântano, que falam sobre o mundo sobrenatural da forma errada, distorcida, que trazem princípios, defendem ideias que vão contra os princípios da palavra de Deus, mas que são muito bem produzidos, fizeram muito sucesso, são muito bem escritos, bem desenhados e vendem até hoje. Por que não fazer algo na mesma linha de produção, mas com os princípios da palavra de Deus? Então eu lembro que eu já conhecia o Igor Cicarini, que é o criador do J5, e ele faz muito isso, ele faz revista em quadrinho para o público em geral, com princípios cristãos ali na subtrama, na camada de baixo. Então eu pensei em fazer algo no mesmo sentido. Quando o Richard me convidou para desenhar o Eclesiástico, nós nos encontrávamos na Comic Con Experience em 2014 e ele estava lá distribuindo gratuitamente a revista feita por ele mesmo, roteirizada e desenhada, para promover a história dele. E eu estava lá promovendo a revista J5, que é o meu projeto. E aí eu tinha levado o meu sketchbook e fiz um desenho, a minha versão do Eclesiástico como seria, que foi essa daqui. Essa foi a primeira versão do Eclesiástico, eu desenhei no sketchbook. E o Richard me fez esse convite para que eu desenhasse. E a história é muito boa, eu acredito no projeto, é uma história que contém ação, suspense, mas com um embasamento teológico que ninguém mais do que o Richard para falar sobre isso, porque ele conhece muito sobre isso, Como eu já tinha tido a experiência de produzir tirinhas para jornal, cartoon, eu resolvi então arriscar. E aí então em 2013 eu comecei a montar esse roteiro desse material. Aí em 2014, encorajado por vários amigos, eu resolvi então de próprio punho desenhar essa revista. Então eu fiz a primeira versão do Eclesiástico com o meu próprio traço, um traço mais cartunesco, uma revista em preto e branco, e tive a oportunidade de levar esse material para a Comic Con Experience. Tem até aqui a plaquinha da Comic Con Experience, E foi uma experiência muito interessante, porque a Comic Con Experience é uma conferência de história em quadrinhos, é a maior que existe no Brasil, acontece em São Paulo,
e ali a gente teve a oportunidade de ter uma mesa dentro do Beco dos Artistas, onde o povo circulava, interagia, e então eu pude divulgar a primeira versão do Eclesiástico, que é essa versão aqui, ó. E lá na Comic Con o material fez um sucesso muito grande, né? Várias pessoas famosas adquiriram o material foi distribuído gratuitamente, que eu queria ler a promover o material. E aí então que o projeto começou a tomar musculatura, porque um editor de uma editora paulista passou ali na nossa mesa, pegou a revista, nem estava lá na hora, e ele leu e se interessou muito e entrou em contato, e aí então começou o projeto da revista Eclesiástico para valer. Quando naquela feira eu encontrei o Eclesiástico, veio um impacto para mim do tipo assim, uau, que material é esse? Uma ficção cristã. Será que o público brasileiro vai gostar, vai aderir a uma ficção cristã de qualidade, de suspense, de intriga, de mistério, mas será que vai cair no gosto do público? E aí quando a gente começou a trabalhar os elementos narrativos da história, trabalhar o ritmo, trabalhar todos os elementos que vão compor, né, que comporiam o Eclesiástico mangá, realmente nós chegamos a um nível de qualidade que eu tenho certeza que vai agradar tanto o público cristão brasileiro, quanto o público não cristão, quanto o público que não é brasileiro também. É uma obra que ela ultrapassa as barreiras da religião, as barreiras geográficas, as barreiras até artísticas, já que ela tem uma arte, um padrão de arte que ela pode, enfim, conversar com qualquer público. E você tem em mãos, né? O Eclesiástico Mangá, que a gente tem em mãos, é uma obra incrível, uma obra intrigante, instigante, uma obra que vai certamente mexer com você. Começamos então uma série de conversas à distância sobre a possibilidade de lançarmos o Eclesiástico por uma editora de distribuição nacional. E aí nessas conversas o Simval mostrou muita disposição, né, de investir. Ele tem um alcance muito grande, principalmente de livrarias não cristãs, livrarias seculares. E o meu desejo sempre foi que o Eclesiástico estivesse em bancas de revistas, livrarias seculares, porque ele é um material para alcançar todo tipo de pessoa, mas principalmente as pessoas que ainda não conhecem a Cristo e ao mundo espiritual. Então o Simval ele veio com essa ideia e nós queríamos tornar o material mais atraente, mais comercial possível, para que as pessoas realmente adquirissem. E com o meu traço cartunesco, a revista em preto e branco, a gente chegou à conclusão que isso poderia afastar uma parcela razoável do público. Então a gente precisava de um traço mais comercial, colorido, né, um estilo mangá, que é um estilo hoje que vende muito dentro e fora do Brasil. E aí então foi quando eu procurei o Igor Sicarini. Tanto é que você pode notar a graphic novel que você tem em mãos do Eclesiástico, que ela segue a linha desses padrões americanos, né, da Vertigo, né? Você tem essa versão encadernada, o formato americano, o estilo é americano, então ele segue essa linha aí de construção de personagem, a narrativa ela é toda no padrão, né, das graphic novels americanas, então assim, com qualidade, com excelência, não perde nada para o mercado americano e você pode ter esse produto aí nas suas mãos. Bom, do que se trata essa graphic novel que nós estamos lançando? Ela dá continuidade à história que foi contada na edição especial, cujo título era Presságios Oníricos. Para você que não teve contato com a história inicial, não se preocupe, porque ela está incluída na graphic novel. Ela é o capítulo 1 da graphic novel, ela teve assim um trabalho de edição, ela está com páginas a mais, ela está mais enriquecida. Então você que já leu vai ter novidade nessa parte 1, e para você que não leu também vai ter ali a parte 1 para entender. Então essa graphic novel ela conta a história de um professor, um cientista, que ele é convocado por um intercessor a entrar numa investigação sobre fatos, fenômenos sobrenaturais que estão ocorrendo na Terra e que indicam o fim de tudo, o fim de todas as coisas. Esse jovem, ele tem uma história com Deus, com a igreja, mas no momento que nós olhamos para ele está afastado de tudo, ele é um homem frio, um homem cético, mas que é assombrado por esses sonhos, esses pesadelos,
E então ele é despertado, ele é desafiado a partir para uma grande aventura no mundo sobrenatural. Então é meio que um pouco da jornada do herói, misturado com Sandman e com algumas pitadas também do Punho de Ferro, porque a gente trata dessa coisa do eclesiástico. O eclesiástico é uma espécie de chamamento, né? Assim como tem o profeta, como tem o apóstolo, o evangelista, teria também o eclesiástico, que é o sábio, que é aquele sujeito que olha para a criação e lê nela as coisas que Deus quer falar. Ele olha para a criação e vê além do natural, vê o sobrenatural. E o interessante da história do eclesiástico é que o eclesiástico ele veio suprir uma demanda do mercado cristão que ainda não tem, né? Que é o público que gosta das séries como Sobrenatural, da linha de quadrinhos da Vertigo como Preacher, Sandman, porque a história do Richard é uma história mais adulta, né? Que contém elementos sobrenaturais, elementos de investigação, elementos de suspense. Então é mais uma ferramenta aí evangelística para suprir essa necessidade que a gente tem no mercado de quadrinhos. Esse projeto da Graphic Novel, então, ele era um desafio muito maior, vamos dizer assim, 4 vezes maior pelo menos, porque ao invés de lançar uma revista com 36 páginas, nós temos a pretensão agora de lançar uma revista de 130 páginas. Então isso envolvia um número maior de pessoas, um investimento maior, um risco maior, mas eu, Simval, o Igor, nós cremos desde o começo que era uma direção de Deus e abraçamos o projeto. O Igor tinha uma pequena equipe para ajudar ele, de coloristas e arte finalistas, e começaram então a produzir. Eu comecei a montar uma série de rascunhos dessas histórias, com meu traço, né? Tem de tudo aqui. A maneira como eu escrevi era como storyboards, né? Como se fosse assim, um guia. Que lado que vai aparecer o personagem, que forma, de que jeito. E o Igor vinha então e trazia a sua leitura a respeito daquele traço, né? Eu fiquei impressionado que ele foi muito respeitoso em todos os momentos, porque ele aproveitou muito daquilo que eu propunha e toda ideia nova que ele agregava sempre era algo espetacular, algo que realmente enriquecia muito o material original. Cada vez que ele mandava algumas páginas, era aquela euforia aqui em casa, na editora, né? Precisou de mexer muito pouco mesmo, tanto na história quanto na estrutura do material, nas ilustrações. E uma pessoa que foi fundamental para alinhavar todo esse processo foi novamente o pastor Eduardo Queiroz, Dudu, né, que além de pastor, é um cara assim, com 2 formações, é publicitário, formado em Belas Artes, é designer, e ele pegou todo esse material e diagramou, né, colocou num formato assim, muito acessível. Quando eu fui convidado pelo pastor Richard para participar desse projeto eclesiástico, eu, na verdade, fiquei muito feliz com o convite, né? E a princípio eu diagramaria só a versão inicial que foi feita por ele, manuscrita mesmo, desenhada por ele. E eu fui, pela correria ali da necessidade de mandar o material para a Comic Con, né? A gente fez um material ali mais rápido, menos trabalhado do que foi essa versão nova agora, que foi editada pela 100% Cristão, né? Uma versão totalmente diferente da primeira, capa dura, desenho do Igor Sicareno. Então, o meu trabalho, na verdade, foi muito menor nessa parte, porque o trabalho do Igor, do pessoal, foi 100%. Né? Inclusive, mudamos a ordem cronológica da primeira história, fizemos algumas modificações ali, justamente para o material ficar o mais acessível, o mais fácil de ler, sem abrir mão do rigor teológico, sem abrir mão da Bíblia. Pois é, e quando a gente pensou nessa primeira edição, que era uma edição preta e branca, né, desenhada, só colorida no computador mesmo, a gente viu a possibilidade depois, com a entrada aí do traço do Igor Sicareno, fazer uma revista mais colorida, uma revista que tivesse mais um traço mangá, pudesse alcançar aí os jovens desse segmento.
então a revista ganhou outra dimensão, uma capa dura, então o trabalho aí foi muito maior, né? Tanto da minha parte de diagramação quanto do pessoal da ilustração que caprichou demais. Então eu acredito que esse material aí vai ser uma bênção para quem estiver recebendo e é coisa que a gente não vê normalmente aí no meio cristão. E é claro que nós queríamos fazer um grande lançamento e inicialmente ia ser um lançamento de capa cartonada e então eu fiquei muito forte no coração de fazer uma versão em capa dura, porque quando você faz a revista em capa dura, ela tem uma penetração maior nas livrarias e ela fica mais tempo ali disponível para ser vendida. A capa cartonada, ela fica pouco tempo nas prateleiras ou vai para a banca de revista onde só fica um mês. Então queríamos fazer um material que pudesse estar ali o tempo todo disponível para quem quisesse, né, comprar, repõe e tudo mais. Só que capa dura, hoje a maioria das editoras grandes fazem na China e o preço cai muito. E se nós fizéssemos na cara e na coragem, o preço não ficaria competitivo. Foi aí que entrou os anjos do Senhor, então, onde alguns irmãos, empresários, eu apresentei o projeto e eles amaram o projeto como nós amamos e eles investiram, patrocinaram parcialmente o projeto para viabilizar uma produção em capa dura com um preço competitivo, com um preço de mercado, né? E principalmente agradecer aqui o pastor Adriano da 3A, que foi assim fundamental, amou o projeto desde primeira, investiu, o pastor Lucas e o pastor Sandro Gonzalez, que também fizeram um investimento forte dentro desse trabalho, o pastor Wallace Tonon, que sequer leu a revista e foi lá e investiu, e a mesma coisa o pastor Toninho Rodrigues, né? Vocês 5, tudo que a gente alcançar através desse projeto, uma pedrinha vai para a coroa de vocês lá no céu, porque vocês investiram, né? Acreditaram. Uma coisa é a pessoa falar assim, vai dar certo, vai que eu estou te vendo. A outra é a pessoa falar assim, não, eu vou botar dinheiro nisso aí porque eu acredito, vou fazer uma propaganda na sua revista, né? Um investimento que talvez não dê um retorno tão grande para eles, mas no mundo espiritual tenho certeza que o retorno vai ser maravilhoso. Eu quero desde já agradecer esses colaboradores, patrocinadores, né? E também o Igor, que fez de graça todo o desenho dessa revista, né? Foi um presente que ele me deu e é bom destacar isso aqui sempre, né? Que deve ter dado um trabalho violento, né? Começamos em agosto e terminamos em janeiro essa produção inicial, essa pré-produção, né? E agora você pode então ter aí nas suas mãos esse material lindo que é a graphic novel do Eclesiástico.